Dá-me um texto, é tudo pretexto, algum contexto há de vir, e esse lugar voltas em si. Bom, muito obrigado pelo convite nesse congresso de escrita criativa para falar sobre a língua portuguesa. Língua portuguesa entre aspas, eu sempre defendi a língua portuguesa, mas depois de alguns estudos, depois de 25 anos a viver em Portugal, eu comecei detalhadamente a estudar a verdadeira história da língua portuguesa, desde a época de Dom Dinis, e 1296, quando Dom Dinis, então, por decreto, cria o nome língua portuguesa. Então eu vim a Portugal no dia 1 de 1 de 1992, justamente no âmbito da fundamentação científica de uma tese que eu comecei a desenvolver após a defesa da tese de mestrado na USP, Universidade de São Paulo, onde eu falo sobre ensaios videográficos na área da educação, da saúde e da segurança pública, e depois eu me interessei sobre a história da língua portuguesa. Daí eu vim a Portugal no dia 1 de 1 de 92, para ver como é que o governo português estava tratando a língua portuguesa, se existia uma política geoestratégica para a divulgação da língua portuguesa e o que é que estava sendo feito. Então eu fiquei curioso e vim a Portugal justamente para fazer essa pesquisa e comecei a desenvolver todo um trabalho de investigação, de saber quem é que estava promovendo a língua portuguesa e como que estava sendo promovida. E eu comecei a descobrir. Sempre defendi, então, a forma, o formato de divulgar a língua portuguesa, mas via a maior valia, no meu ponto de vista, e de muitos, é divulgar para o mundo que a língua portuguesa tem uma grande vantagem que não é divulgada, não é potencializada esta grande vantagem que a nossa língua tem, que é o fato de nós entendermos muito mais o espanhol e o espanhol menos a gente. Então, quando você diz a minha formação, eu sou professor universitário desde 1974 e vim a Portugal, então, exatamente neste âmbito de fundamentar mais ainda a verdadeira história da língua portuguesa. Bom, quanto à história, nós temos que passar pelo galego. E existe uma desgaleguização da língua e muito pouca gente não gosta de falar do galego, não gosta de tocar na língua galega. E eu comecei a fazer nessa investigação o que é que várias pessoas falam sobre o galego. E cheguei à conclusão, por exemplo, numa das últimas, eu dei uma palestra na Câmara Municipal do Barreiro, alguns meses atrás, e fiz todo um apanhado e um resumo sobre a verdadeira história da língua portuguesa. E tenho aqui no computador, inclusive, o que é que foi deixado na mesa e o que é que foi deixado para as pessoas que estavam assistindo. Quando eles sentavam, já tinha no seu assento um resumo de toda a palestra. E tem aqui numa página, resumido apenas numa página, cujo título é Como Nasceu a Língua, entre aspas, Portuguesa. E eu dou foco em 3 pontos. Eu vou ler para vocês exatamente como eles receberam e depois eu desenvolvo exatamente isso. O título lá está escrito Como Nasceu a Língua, entre aspas, Portuguesa, pelos reis Dom Dinis, Dom Afonso X, que era o avô de Dom Dinis, Humberto Eco, que ele falava sobre a língua, e relatadas por Roberto Moreno, que é o que eu estou relatando, o que é que aconteceu. No primeiro ponto diz, em 1296 o português foi adotado pela Chancelaria Real por Dom Dinis, 6º rei de Portugal. A partir desse momento o português passou a ser usado não só na poesia, mas também na redação das leis e nos notários, eliminando a palavra galego por razões sociopolíticas. Dom Dinis adotou uma língua própria para o reino, tal como seu avô espanhol, Dom Afonso X, fizera com o castelhano, a partir de 1252, também eliminando a palavra galego, pelas mesmas razões políticas, embora ambos os reis continuassem a utilizar o galego em suas poesias. Portanto, como reza a história, e diante dos factos em Portugal,
com C, a língua portuguesa foi criada por decreto e o galego, fonte do português e castelhano, foi banido. Ponto 2. O conceituado historiador Alexandre Herculano, em 1874, disse: a Galiza deu-nos população e língua, e o português não é senão o dialeto galego civilizado e aperfeiçoado. E no ponto 3, o que Humberto Eco falava sobre uma língua, o surgimento de uma nova língua. Humberto Eco dizia: o certo é que as línguas não podem ter nascido por convenção, já que, para se porem de acordo sobre as suas regras, os homens necessitariam de uma língua anterior. Mas se esta última existisse, por que razão se dariam os homens ao trabalho de construir outras? Empreendimento esforçado e sem justificação. É o que Humberto Eco dizia. Depois eu comecei a pesquisar outras pessoas, outros historiadores, por exemplo, o Fernando Venâncio. Recentemente é um grande investigador, ele dá aula inclusive na Universidade de Amsterdão, na Holanda. E recentemente o Fernando Venâncio fez uma palestra, uma aula na Universidade Nova de Lisboa aqui, e que ele descreve sobre a origem do português, fala sobre o galego, sobre a desgalerização. E tem uma coisa que chama a atenção que o Fernando Venâncio diz: se a língua de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, foi com ele que surgiu então Portugal. E ele diz assim: se a língua de Afonso Henriques algum nome pudesse ter tido, era só este, galego. Foi uma comunicação do escritor, crítico literário e professor universitário português, Fernando Venâncio, proferida numa sessão solene de embaixadores da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ocorrida em Bruxelas no dia 15 de maio de 2014. Pois bem, depois temos outras pessoas que falam sobre a língua portuguesa, o galego, um deles o Marcos Bagno, cujo título é O Português Não Veio do Latim. E me chamou a atenção o que ele diz ali no final: a situação marginalizada do galego de certo contribuiu para que os portugueses do século XIX não sentissem estímulo em reconhecer e assumir a evidência de que o português era e é a continuação histórica da língua galega, levada cada vez mais para o sul à medida que os reis portugueses expandiam seu território. Não seria digno de um povo soberano e conquistador ter como ancestral uma língua de campônios, rudes, uma língua sem prestígio. Daí a designação galego-português. Por isso, não é correto, do ponto de vista histórico-geográfico, afirmar, como fazem todas as gramáticas históricas, que o português vem do latim. O português vem do galego. O galego, sim, é que representa a variedade de latim vulgar que se constituiu na Galácia romana e na Galiza medieval. Então esta é uma outra posição do Marcos Bagno, linguista brasileiro. Então, pegando todas essas posições de linguistas, filólogos, historiadores, a verdadeira história de Portugal, não só contada por historiadores portugueses, mas sim por galegos, em um deles, inclusive, se colocarem na internet, no Google, colocar a palavra "o Brasil fala a língua galega". Se vocês escreverem isso no Google, vocês vão cair num catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, viver no Brasil atualmente, e ele fala exatamente, discorre sobre como surgiu a história da língua galega e como surgiu o português. Então, com base em todo esse histórico do que é que dizem sobre a língua galega, atualmente, que nunca foi potencializada, porque a Galiza, na realidade, sofre, né, desde 2000 anos para cá, quando os romanos vieram para cá, há 2.300, 2.400 anos, lógico, eles encontraram uma região, que é a Galácia, já existia uma língua, não eram trogloditas, os galegos não falavam por sinais, eles existiam uma língua, tinha uma cultura, então recebem aquela carga do latim. Então houve ali uma fusão do latim
com o galego que se falava naquela região, a Galácia, há 2.300 anos atrás. Então surge ali, vai o latim vulgar, e a coisa foi, até o Tratado de Tordesilhas, quando então o mundo houve uma divisão, que não era conhecido então toda a América. Então houve um acordo ali entre o rei de Portugal, o rei da Espanha, houve a Tordesilhas, 1494, 1492, 2 anos antes, Colombo descobre a América, 2 anos depois, Tratado de Tordesilhas, e a língua portuguesa e a língua espanhola foram então começando a habitar na América Latina inteira. Aliás, a América Latina, na realidade, 99% da América dita latina é América iberófona, porque são 5 línguas latinas, é o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Onde é que se fala romeno na América Latina? Em lugar nenhum. Onde é que se fala italiano na América Latina? Não se fala italiano. O francês é falado na Guiana Francesa, no Haiti, mas o resto de todos os países da América Latina falam o português e o espanhol. Então, na realidade, a América dita latina é iberófona. Só que se juntar toda a América Latina, é a proposta, então, que eu estou querendo fazer a promoção da língua portuguesa. Nós sabemos que em 1887 teve o Esperanto, uma tentativa de ter uma língua universal. Tiveram nomes como Volapük, Interglosa, Interlíngua. Esperanto é a mais conhecida, em 1887. Então me surgiu a ideia, em vez de ser Esperanto 2, por que não dar o nome do galego, que se fala no Brasil, ou seja, o galego no seu dialeto brasileiro, receber o nome de geolíngua, língua da terra. Seria uma espécie de Esperanto 2. É essa proposta que eu estou agora querendo divulgar, de ter um início de se pensar, das pessoas começarem a pensar, espera um pouquinho, se no Brasil tem algumas pessoas que eu tenho acompanhado querendo colocar o nome de língua brasileira, né? Por que não, em vez de ser língua brasileira, por que não geolíngua? É uma proposta simplesmente, é um estudo que eu estou desenvolvendo. Então a língua portuguesa do Brasil, em vez de ser português do Brasil, em vez de ser língua brasileira, criei uma fundação, Fundação Geolíngua, cuja proposta então é geolíngua. Nós podemos discorrer sobre isso no futuro, tem todo um material para vocês pesquisarem na internet. Sugiro que quem está escutando essa gravação depois vá bisbilhotar, vá esmiuçar o que é que está sendo colocado na internet. Coloque lá a Fundação Geolíngua, Projeto Geolíngua, que eu apresentei na Assembleia da República, também em 2012, falando sobre todo o projeto Geolíngua. Então existe muito material já na internet falando sobre esse projeto Geolíngua. Então eu tenho divulgado desde 1992 em Portugal esse projeto, tenho feito essa investigação. A minha proposta não é derrubar de jeito nenhum nenhuma outra língua, cada um defende a sua língua. Acontece que o inglês, hoje todo mundo sabe que o inglês está cada vez mais sendo difundido, mas se nós pensarmos no seguinte aspecto, se cada cidadão, no processo da globalização, tem que falar 2 línguas, e todos concordam por que cada um tem que falar 2 línguas, porque se cada um falar só a sua língua, se o inglês só fala inglês, se o japonês só fala japonês, o italiano só fala italiano, o chinês só fala o mandarim, que é a língua oficial da China, o mandarim, pois bem, então travou. Não há diálogo entre todos os povos, porque todo mundo só fala a sua língua. Então o grande sonho da humanidade é saber qual seria essa segunda língua, a língua da globalização. Visto que cada cidadão tem que falar 2 línguas, quem sai ganhando, na realidade, é quem já nasce bilíngue. E quem é que já nasce bilíngue hoje em dia? É o brasileiro, é o português, é o angolano. Nós temos 8 países de língua portuguesa e língua espanhola, se acrescentar, temos 30 países, que é a iberofonia, União Iberófona, que é o que eu estou propondo, em vez de ser Mercosul, que é uma região ali, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Venezuela também entrou. Então, em vez de ser Mercosul, a região do sul que fala português e espanhol, por que não no futuro, pela língua portuguesa e língua espanhola, sem fronteiras, seria o Mercosul, Centro,
norte, íbero, afro, por causa dos 5 países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, e até Timor-Leste, fronteira com a Indonésia, lá na Ásia. Se juntar todos esses 30 países de língua portuguesa e língua espanhola, nós temos um mercado de 800 milhões de pessoas, em 30 países, nas terras mais ricas e férteis do planeta Terra. Nós não precisamos do inglês para nada. Basta divulgar para o mundo um detalhe, uma característica que nunca foi potencializada, que é o fato de nós, que falamos o português ou o galego no dialeto brasileiro ou no sotaque brasileiro, nos dá uma vantagem enorme quando o mundo souber, até utilizando uma linguagem publicitária, uma estratégia de marketing, e divulgar para o mundo que, ao aprender o português do Brasil, quiçá futura geolíngua, ao aprender então o português, pague 1, leve 2,5, ganhe de graça, ou de borla, como se diz em Portugal, 90% do espanhol e 50% do italiano, e comunique-se com 800 ou 900 milhões de pessoas, se colocar a Itália também. Então, esta característica que a nossa língua tem é uma vantagem enorme, porque nós já nascemos bilíngues e meio, por termos dentro da nossa estrutura gramatical os 90% do espanhol e 50% do italiano. E se me perguntarem o porquê que nós entendemos mais o espanhol e eles menos a gente, deve-se à estrutura gramatical da língua dita portuguesa possuir 12 símbolos fonéticos, 7 orais e 5 nasais, contra apenas unicamente 5 símbolos fonéticos orais do espanhol, que é o A, E, I, O, U. A nossa língua, além do A e O, U, A, An, E, I, O, Ão. Quando os espanhóis falam comunicação ou coração, nós sabemos que é comunicação ou coração. E por termos os nasais desenvolvidos, também falamos comunicação ou coração, ou comunicação ou coração. Então significa isso é uma vantagem enorme que nós temos, ou seja, nós que falamos a língua portuguesa, já somos naturalmente bilíngues e meio à nascença. Não precisamos do inglês. Acontece que o inglês também tem que ter uma segunda língua. Então o inglês, hoje nos Estados Unidos, tem como segunda língua o espanhol. Nós sabemos que a segunda língua nos Estados Unidos, e crescendo cada vez mais, é o espanhol. Então significa que hoje, inclusive, é difícil conseguir emprego nos Estados Unidos quem não tiver como segunda língua o espanhol. Não basta falar apenas o inglês. O que eu estou propondo é exatamente que, ao aprender o português, se o John Paul Smith, aqueles 3 monoglotas que só falam inglês, quando perceberem que é via a língua portuguesa, ganha de borla, de graça, 90% do espanhol, então o John Paul Smith pensa, peraí, eu que falo inglês, só falo inglês, me comunico com mais ou menos 800 milhões de pessoas, que é o inglês mais ou menos no mundo. Mas ao ter o português, pelo fato de entender os 90% do espanhol, são mais 800 milhões. Interessante esse ponto de vista, quer dizer, o John Paul Smith, que só fala inglês, tendo como segunda língua o português, mais 800 milhões de pessoas, é um poder de comunicação fantástico. Ou seja, o inglês, que tem como segunda língua o português, passa a se comunicar com 800 mais 800, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Aí o chinês, peraí, interessante, aqui na China somos 1 bilhão 370 milhões de pessoas. Se o Pin e o Ling lá, os chineses, pensarem, peraí, se nós temos aqui o mandarim, que só é falado na China, ninguém no mundo fala mandarim a não ser na China, e mesmo assim são 180 dialetos. Aí eles pensam, interessante esse ponto de vista. Se a China começa a adotar o português como segunda língua, e começar a ser divulgado, como por exemplo esse congresso, em palestras e simpósios, exatamente esse ponto de vista que eu estou divulgando, esse poder, essa mais-valia que a nossa língua tem, que a grande mais-valia é o fato de nós entendermos o espanhol, nas suas variantes, o espanhol, o castelhano, o galego, o catalão, temos o euskera, que é a língua basca, temos o valenciano, os dialetos, temos o asturiano, ou seja, as línguas da Península Ibérica, as línguas da Espanha. Então significa que o mundo vai começar a pensar, por que não promover o bilinguismo a nível mundial, tendo como segunda língua uma língua que já é naturalmente bilíngue à nascença, que é o nosso português.
E nesse ponto de vista, o brasileiro leva uma vantagem enorme. Por quê? Porque agregado à língua, ao poder que essa língua, por que o mundo vai aprender uma língua? Veja a característica, a mais-valia que a nossa língua tem. São 5 aspectos que definem a língua do futuro. A língua da globalização é definida pelo seu aspecto quantitativo, qualitativo, geopolítico, geoeconômico e o poder que essa língua 2 terá que ter de promover o bilinguismo e não o monoglotismo. Começando pelo primeiro aspecto, o aspecto quantitativo. Pelo fato de entendermos o espanhol, já são 800 milhões de pessoas, em 30 países, nos 5 continentes. O aspecto quantitativo. Qualitativo é a qualidade que essa língua 2 terá que ter, a primeira língua é a língua materna, de fazer da forma mais fiel possível as traduções das outras línguas para a nossa e vice-versa. Significa que, então, a característica da nossa língua é fantástica. Pois bem, o aspecto que chama muita atenção das pessoas é: Roberto, muito interessante, estamos aqui nos Estados Unidos, eu quero saber, dá dinheiro aprender português? Dá dinheiro ou não dá dinheiro? Quero saber do aspecto geopolítico e geoeconômico. O aspecto geopolítico. Mercosul existe, é uma realidade? Existe. Brasil, Portugal, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Se começarem a divulgar aquilo que eu falei no início, o Mercosul, Centro-Norte, Ibero, Afro-Asiático, esses 800 milhões, um pouquinho. O Mercosul, então, pode se transformar numa união iberófona. Sim, uma união iberófona de 800 milhões de pessoas pela língua portuguesa e língua espanhola sem fronteiras. Aspecto geopolítico, é muito interessante. E econômico, dá dinheiro? Olha, se o John Paul Smith tiver como segunda língua portuguesa, cria-se um mercado de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Se isso cai na China e a China fala que interessante, Brasil, aquele país tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a China, 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais ou menos, quase o mesmo tamanho de um Brasil. Só que a China tem um problema. O deserto de Gobi, que fica na Mongólia, é praticamente uma grande parte da China. A área agriculturável da China corresponde ao estado do Pará, um dos 27 estados do Brasil. Portanto, 1 bilhão 370 milhões de chineses vivem numa área agriculturável que corresponde a praticamente 15% do Brasil, que tem 1/5 das reservas de água doce renovável do planeta Terra, contra uma China que tem 4% da água do mundo, sendo 80% da água poluída. Então, espera um pouquinho, um aspecto interessante. Então, comparando a China e o Brasil, onde só se fala mandarim na China, e no Brasil, que é o único país do mundo, de norte a sul, leste a oeste, que existe uma identidade sociocultural, todo mundo no Brasil, todos se entendem. Aliás, as telenovelas que vão para 180, 190 países hoje em dia, alguns países, como dizem em Portugal, dobram ou dublam, no caso do Brasil, né? Outros são legendados. Mas veja que força interessante. Se Hollywood utilizou a indústria do audiovisual para divulgar o inglês no mundo, imagina quando alguém pensar em fazer uma telenovela e começar a divulgar esse aspecto, utilizar a força da telenovela, que já vai para 180, 190 países no mundo, e começar a ser divulgado esse aspecto. O senhor que é chinês, o senhor que... A Índia, por exemplo, são 3.300 mil quilômetros quadrados, 2,5 vezes menor que o Brasil. São 27, 28 línguas correntes e 1.500 dialetos. Que interessante, se cada cidadão da Índia ter como segunda língua o português e ganhar de graça o espanhol, 800 milhões. Então já imaginaram o mercado da China ter como segunda língua o português, ou o brasileiro, ou o futuro, quiçá, geolíngue? Significa um mercado sino, índio, anglo, iberófono. Nós temos mais que a metade da população mundial se comunicando com apenas 2 línguas. O hindi, mais o português do Brasil, ou geolíngue, mais o chinês com a segunda língua. O inglês vai ter que ser também bilíngue, como é óbvio. É a mesma coisa que perguntar, então, Sr. Bill Gates, por favor, quando o senhor esteve em Portugal, em 1994, deu uma palestra ali na Caixa Geral de Depósito, o senhor afirmou que uma das intenções da Microsoft era justamente promover a língua inglesa. É o caso de perguntar, por favor, o senhor como segunda língua tem qual?
Ou o senhor quer promover o inglês como segunda língua, mas só fala uma língua, só inglês? Posso me comunicar consigo, já agora na segunda língua dos Estados Unidos, que é o espanhol? Ou o senhor só fala inglês? Então o inglês também tem que ter uma segunda língua, na qual eu proponho o português do Brasil. Ou com sotaque brasileiro, ou galego, na realidade, brasileiro. Então, durante muitos anos, para falar a verdade, 2000 anos, há mais de 2000 anos, a Galiza sofre, toma na cabeça com essa descaracterização da sua língua. Aliás, Franco, que nasceu em Ferrol, era galego, proibiu de se falar galego na Galiza. Um absurdo, impondo o castelhano. Quer dizer, Galiza sofre há 2000 anos quando chegaram o Império Romano com o latim. Depois ficou décadas com o regime do Franco, tendo que aprender o castelhano. Por isso que às vezes, mas o galego fala meio castelhanizado, o galego não fala um português. Espera um pouquinho, ele era obrigado a ter o castelhano, e foi imposto. Então a minha proposta é justamente, ninguém deve impor nada a ninguém, mas simplesmente todos têm o direito de saber da verdadeira história, a verdadeira história da língua dita portuguesa, que na realidade é galego. E proponho então uma palavra neutra, como eu já disse, língua da terra. Geo vem do grego, significa terra, geo, língua. Então, quanto àqueles 5 aspectos, o aspecto quantitativo, qualitativo, geopolítico, geoeconômico e o poder que essa língua 2 terá que ter de não promover o monoglotismo e sim o bilinguismo, consequentemente, vai colocar o Brasil num patamar fantástico, porque é o único país do mundo que tem uma identidade sociocultural e linguística, ainda bem, porque o Brasil é um resultado de uma miscigenação de várias línguas, de várias raças e culturas. Eu, por exemplo, tenho 4 nacionalidades. Uma porque nasci em São Paulo, a brasileira, porque nasci no Brasil. A outra, estou em Portugal há 25 anos praticamente, desde 1 de 92, tenho a nacionalidade portuguesa. Parte de mãe, Annunziata Fazzolari Granieri, italiana, parte de pai, espanhol, de Málaga. Então, portanto, como eu, vários milhões de brasileiros também têm essas raízes oriundas aqui da Europa, da Ásia, da África, como é óbvio. Então o brasileiro, praticamente, brasileiro, o cabo-verdiano e o português podem falar de boca cheia, que é o verdadeiro cidadão do mundo. O próprio português, quando surgiu Portugal, passaram aqui os celtas, os visigodos, os romanos, os árabes ficaram séculos aqui. O próprio português também é um resultado dessa miscigenação de várias raças e culturas. É um cidadão do mundo cientificamente comprovado. Assim como o brasileiro, quando os portugueses chegaram lá, encontraram os índios, levaram os angolanos, moçambicanos, os africanos, os escravos. Houve essa miscigenação. Há 200 anos para cá foram lá os japoneses, os italianos, os espanhóis, os alemães, que dominam a região do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Temos ali uma grande quantidade de alemães, poloneses, italianos. Fantástico. Quer dizer, Brasil tem todos os países da Europa, todos os países da Europa, cabem no Brasil e ainda sobra espaço. Quer dizer, está faltando fazer o marketing do Brasil por um outro lado, pelo seu aspecto sociocultural e de ter a língua mais poderosa do planeta. Se tem um cidadão que não deveria aprender outra língua, por exemplo, seria o brasileiro. Fica na sua. Fale o português ou brasileiro, ou quiçá geolíngue, ou galego do Brasil. É uma proposta que eu lanço, porque se cada brasileiro a cada vez mais incentivar a aprender o inglês, está promovendo o monoglotismo. Não tenho nada contra as pessoas aprenderem inglês ou qualquer outra língua do mundo, inglês, francês, espanhol, não tenho nada contra. Eu só estou falando a característica mais-valia, que é nós ficarmos a nossa, promover que nós somos naturalmente bilíngues e meio, por termos 90% da nossa estrutura gramatical do espanhol e 50% do italiano, e promover para o mundo que o Brasil tem 1/5 da água do mundo, que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quase o tamanho de uma China, tem 2,5 vezes maior que a Índia, como eu falei. Então todas essas características elevam
a autoestima do próprio cidadão brasileiro e da língua, da nossa língua. Então isso é uma batalha que eu estou fazendo, é uma luta, né, de promover a língua da globalização, que durante 2000 anos para cá houve o latim, com o Tratado de Tordesilhas teve o português e o espanhol, ficaram até o século XVI, XVII, XVIII, depois veio o francês, que era a língua da diplomacia, a língua da literatura. Eu estudei francês na escola, era o francês e o inglês. Os nossos avós aprendiam o francês. Até 50 anos atrás era o francês, não era o inglês. Hoje é o inglês, hoje. Mas daqui para frente, quando isso começa a ser divulgado, e graças a esse congresso, a essas palestras que estão sendo gravadas, a essa iniciativa do colega, do Trombeta, né? Fantástico que tenham outras iniciativas como essa, de dar voz a outras pessoas que têm estudos diferentes. Não sempre pessoas que batem na mesma tecla, de promover o português por causa disso. Pera, vamos pensar de uma outra forma. Não vamos mais divulgar o Brasil apenas pelo samba, pelo carnaval, por tudo aquilo que tem sido divulgado no Brasil. O Brasil não é só isso. É o grande celeiro a nível mundial, sociocultural também, principalmente, inclusivamente. Portanto, o que eu defendo é que comecem a se fazer mais palestras, simpósios, congressos e dar vozes a outros investigadores que não sejam aqueles tradicionais investigadores, catedráticos, senhor, doutor, professor da universidade A, B, C. Existem outras pessoas também que são ótimos e excelentes investigadores, que às vezes também não são catedráticos de grandes universidades, que às vezes têm a sua versão oficial, a versão que lhe convém de acordo com o governo, divulgar a língua A, B ou C. Essa é a minha proposta. Sejam curiosos, bisbilhotem na internet, coloca lá Roberto Moreno, Fundação Geolíngua, endoeconomia, uma palavra só, vai ver depois onde é que eu vou buscar o dinheiro para promover tudo isso. Fica as dicas e qualquer coisa é só entrar em contato, está tudo lá na internet, o e-mail, geo, de terra, @geolingua.org. É muito fácil. Roberto Moreno, e estou à disposição para falar mais sobre o potencial da nossa língua. Dá-me um texto, é tudo pretexto, algum contexto há de vir, e esse lugar voltas em si.